Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Apóstolo Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 25. E passa um e passa outro, e você, sem roupa, tira a roupa, troca de negócio da cabeça. Aí outro dia de carnaval, outro dia tu já tá com outra roupa, já tá papá. Agora eu ia estar toda suja, toda lambuzada de cerveja com xixi, e gozo de alguém, e uma lambeção. E só putaria. Putaria, gente. É isso que o Brasil precisa, putaria, entendeu? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Bom, então, semana passada, essa atriz aí, Maria Flor, causou um verdadeiro estardalhaço quando publicou esse vídeo aí em suas redes sociais. Houve pessoas, então, apoiando, pessoas criticando, pessoas, enfim, dizendo que era um verdadeiro absurdo isso que ela estava propondo nesse vídeo dela. Muitas pessoas, então, acabaram que não enxergaram que ela estava de fato atuando, isso fica muito claro quando você vê o vídeo até o final, embora sim, eu acredito que muitas das ideias defendidas no vídeo também façam parte do ideário dela enquanto atriz. Mas aqui eu não quero nem me ater muito ao vídeo dela em si, à questão política por trás, porque eu quero me valer desse vídeo apenas como um mote para fazer uma análise crítica de uma crítica que é feita cada vez mais aos cristãos. E que crítica é essa? A de que nós, então, seríamos pessoas hipócritas, falsos moralistas, defenderíamos valores e princípios que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos seguir. Então eu vou explicar por que essa crítica é absolutamente infundada e, na verdade, ela é fruto de ignorância, de pessoas que realmente não conhecem nem o mínimo do que seja realmente o evangelho. Então dispensa maiores comentários o fato de que eu também discorde absolutamente do que ela falou nesse vídeo. Eu não acho que a putaria seja solução para problema nenhum do ser humano, mas isso também não é novidade alguma na história da humanidade, né? Você já teve a escola filosófica hedonista, mais recentemente você pode falar dos libertinos, que também tinham essa proposta, e mais recentemente ainda nós temos o famoso é proibido proibir, que é um dos valores da axiologia pós-moderna. Enfim, e aí algumas pessoas que já acompanham o canal há mais tempo podem pensar o seguinte: mas Duarte, vem cá, você mesmo já falou que você teve um período aí Agostinho Vida Louca, você até brinca dizendo que foi um período de Agostinho Vida Louca, uma vida pródiga, que você foi para bagaceira mesmo, enfim. Então agora não seria um pouco de hipocrisia de você, como cristão, então, da sua parte, ficar julgando essa ideia que ela propõe, ou esse comportamento proposto por ela? Repito, não é hipocrisia, não é incoerência, e eu vou explicar agora por quê, a partir daquilo que é a relação estabelecida entre o cristão e o pecado, ou seja, é um estudo baseado na martiologia cristã, que é ignorado, sabe, pela maioria das pessoas, inclusive por muitos cristãos. Eu posso garantir que é absolutamente fruto de ignorância esse tipo de crítica. Agora, eu não estou aqui dizendo que não existam cristãos que sim, podem ser hipócritas. Eu não estou dizendo que não existam. Pode existir cristãos que sim, sejam falsos moralistas, que defendam da boca para fora certos valores, mas que na prática esses valores não existam na vida dessas pessoas. Isso pode existir, né? Uma dissociação entre ortodoxia e ortopraxia. Mas por que eu digo então que em geral essa crítica é totalmente infundada e fruto de ignorância? Meu amigo, nós precisamos entender o seguinte: dentro da perspectiva cristã, da cosmovisão cristã, o pecado ele atinge a vontade do sujeito, não é o intelecto
intelecto. É isso que muita gente ignora. Ora, essa passagem que nós lemos no início do vídeo do apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Quando Paulo diz, olha, o bem que eu gostaria de fazer, às vezes eu não consigo, e o mal que eu não gostaria de fazer é esse que eu faço, é isso que ele está falando. Quando ele diz, olha, com o meu entendimento, com o meu intelecto, com a minha espiritualidade, eu entendo que a lei de Deus é boa, mas eu encontro no meu corpo uma outra lei que muitas vezes me impede de ir atrás daquilo que é correto, daquilo que realmente faria com que eu evoluísse, com que eu progredisse espiritualmente. Isso é um conflito genuinamente cristão que essas pessoas ignoram completamente, porque elas acham que a ideia de pecado no cristianismo está centrada no intelecto. Não, existem correntes filosóficas, principalmente lá na Grécia, que até associam essa ideia de pecado à ignorância, né? Algumas correntes teosóficas também, talvez ali algumas religiões, mas no cristianismo, por excelência, o pecado ele atua na vontade do indivíduo. Então, por exemplo, existem certos sentimentos em mim, certos desejos e certas vontades que eu gostaria que não existissem. Eu sinceramente gostaria que não existissem, mas eles existem. E é exatamente por isso que eu sou escravo do pecado. Essa é uma outra doutrina cristã elementar. Por isso que a graça de Deus é algo imprescindível para o cristão, exatamente porque nós somos escravos do pecado. O cristão mesmo, ele tem a humildade de falar como Paulo, ele reconhece esse conflito. Pobre, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É exatamente por isso que nós dependemos tanto da graça de Deus. Queira você ou não, você que também critica os cristãos, é escravo do pecado, por mais que você às vezes venha com esse discurso de que não, liberdade é poder fazer tudo o que eu quero fazer, e os cristãos são cheios de restrições, se tolhem de muita coisa. Isso não é verdade, porque liberdade também é poder não fazer algo que você gostaria de não fazer. E não é isso que eu vejo nessa geração pós-moderna com a sua axiologia. Pelo contrário, eu vejo pessoas que são escravas de uma série de coisas, mas elas usam essa desculpa de que não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Isso não é liberdade, isso é escravidão. E é exatamente por isso que o cristão precisa, assim, de forma imprescindível da graça de Deus, porque é a graça de Deus que me permite evoluir, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com todas as minhas coisas que precisam ser melhoradas. Portanto, o evangelho não exige que nós sejamos perfeitos, que nós tenhamos uma conduta ilibada. O que o evangelho exige de nós é que nós sejamos pessoas íntegras, ou seja, que nós nos entreguemos e confiemos na graça de Deus de modo íntegro. Isso é ser cristão, reconhecer que eu tenho um lado de luz, mas eu também tenho um lado que são trevas, eu tenho aspectos positivos no meu ser, mas tenho aspectos negativos, para usar uma linguagem cristã clássica, né? Eu sou espírito, mas eu também sou carne. Então tudo isso tem que ser levado ao altar da graça de Deus. Então isso é que é ser cristão. Portanto, quando você faz essa crítica aos cristãos de que eles têm um duplo padrão moral, você está mostrando que você é completamente ignorante, que você não conhece, sabe, o básico da doutrina cristã em relação ao pecado. E é cada vez mais comum críticas ao cristianismo por parte de pessoas que ignoram completamente o que seja o evangelho. Então, meu amigo, não seja mais um desses ignorantes. Repito, eu não estou dizendo aqui que não existam cristãos que de fato possam ser hipócritas, eu sei que existem, mas a essência do cristianismo é exatamente isso. Nós temos essa consciência de que existe sim um caminho que é certo, um caminho que conduz ao bem, que conduz a Deus e à evolução espiritual, e existem caminhos que conduzem à degradação do ser humano. Ora, mesmo eu, quando estava lá na minha vida pródiga, vida louca, de Santo Agostinho, vida louca, eu sabia que o que eu estava fazendo ali era absolutamente errado, aquilo era errado, não iria me conduzir a nenhuma progressão espiritual, pelo contrário, estava degradando a minha natureza e fazendo com que eu degradasse outras pessoas também. Então o cristão, ele não é relativista. Nós sempre vamos reconhecer que existe sim um caminho que conduz a Deus, um caminho que conduz a um progresso espiritual, mesmo que muitas vezes nós não consigamos por nós mesmos seguir nessa direção. É exatamente por isso, repito, que a graça de Deus é absolutamente imprescindível. O cristão, ele sabe disso, e por isso a minha oração é sempre essa: Senhor, que a minha mente jamais esteja cauterizada a ponto de em algum momento eu querer justificar aquilo que é errado, porque eu não consigo fazer o que é certo, porque isso faz parte da axiologia pós-moderna. Não importa o que você faça, quem você é, enfim, as suas crenças, tudo é válido, tudo é relativo. Isso é uma falsidade. É exatamente por isso que as pessoas têm sido cada vez mais infelizes e insatisfeitas na vida. Ao invés de curarmos nossas doenças, como eu já falei num outro vídeo aqui, nós as estamos santificando, e isso é algo ruim. Isso não produz crescimento espiritual, pelo contrário, produz uma estagnação e gera infelicidade. Portanto, meu amigo, não seja ignorante. Quando você critica um cristão nesse sentido, paradoxalmente, você está reforçando o que é o cristianismo, o que é a dependência da graça de Deus. E mais do que isso,
o que é mais perigoso. Talvez o falso moralista seja você. Confundir espiritualidade com moralidade, isto sim é ser um moralista. E na pior das hipóteses, um falso moralista, como muitas pessoas são ao criticar o cristianismo. Não confunda cristianismo com moralismo. Isso é um erro epistemológico grosseiro. E aí, repito, quem faz esse tipo de crítica, na verdade, é que está sendo um falso moralista. Quer criticar o cristianismo? Pelo menos conheça aquilo que você está criticando. Leia o evangelho, mas as críticas que a gente vê hoje são críticas tão superficiais que, sabe, sinceramente eu não tenho nem vontade de perder tempo refutando essas pessoas, porque são críticas muito superficiais. Já não se fazem críticos tão clássicos do cristianismo como até pouco tempo atrás. Portanto, não seja um ignorante, meu amigo. Bom, para esse vídeo era isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe essa mensagem, deixe aqui embaixo seus comentários. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.